Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje, em todos os momentos de sua vida. Que a paz de Cristo seja a alegria de você viver a cada dia as misericórdias do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha uma excelente noite com Deus, principalmente uma noite abençoada quando nós temos o privilégio, a liberdade e a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso ao lermos a palavra do Senhor, essa palavra de vida, essa palavra de poder, essa palavra que Deus ministra sobre nós, que nos ensina o querer dele, que nos ensina o seu amor, que nos ensina como devemos viver segundo a vontade do Senhor. Então, que em nome de Jesus, você abra seu coração agora para o Senhor. Deixa Jesus falar no seu coração. Pega lá a sua Bíblia e vamos juntos ler essa palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler é o Salmo 17. Salmo de número 17, Salmo de Davi. Esse Salmo, Deus tem uma palavra de vida para você. Tem uma palavra de vida para mim. Já ministrei hoje à tarde aqui no culto de oração aqui na cidade de Suzano, em São Paulo. Tivemos ali a presença de 11 pessoas e Deus falou poderosamente aos nossos corações. E a palavra, ela não se esgota num dia, numa hora. À medida que nós vamos falando e outras pessoas vão ouvindo essa palavra do Senhor, então o Espírito de Deus vai ministrando no coração, vai abrindo a mente, vai dando sabedoria e mostrando para o seu servo aquilo que ele quer que nós façamos, porque é para o nosso bem, é para a nossa salvação. O que o Senhor quer para nós é para nos salvar, para nos manter vivos com ele, porque Jesus é vida. Amém? Então, quando você lê essa palavra, ela tem algo muito especial para você, porque a palavra de Deus, ela é viva. E que em nome de Jesus, abra seu coração. Eu falei do Salmo 17. Vamos ler o Salmo 17, ele tem 15 versículos. Preste muita atenção. Como o salmista, que é Davi, ele se expressa a Deus diante de uma situação. E nessa situação, Deus vai falando, vai fortalecendo a ele. À medida que ele vai falando, ele vai tendo a certeza de que Deus vai ouvindo e vai respondendo a sua oração. Então diz assim, a palavra do Senhor no Salmo 17. Vamos lê-lo por completo. Amém? Ouve, Senhor, a minha queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei o caminho do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que o ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das suas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham um coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim. De homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida.
Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Amém, glória a Deus. É linda essa palavra do Senhor para os irmãozinhos que estão chegando aí, aqueles que irão chegar. Eu li o Salmo 17, é o Salmo de Davi, é uma oração de Davi, então que ele se coloca ao Senhor diante de uma situação de perseguição, de afronta, de risco de vida dos inimigos que querem destruí-lo, que querem tirá-lo do caminho abençoado que Deus já tinha preparado e estava em curso na vida de Davi. Provavelmente, talvez fosse nos inimigos como Saul, que queria eliminar Davi. E no reinado de Davi, são os inimigos que ameaçavam Israel, e depois teve aquela rebelião do próprio filho de Davi, Absalão, também, que se tornou um inimigo de Davi, da própria casa do rei Davi. Nesse Salmo de número 17, eu quero trabalhar com você 5 momentos em que o Senhor nos mostra o quão é importante nós chegarmos a Deus, nós termos uma vida com Deus. Então, há 5 momentos que Davi se expressa ao Senhor, porque ele sabe que Deus vai fazer justiça diante dessa causa, Deus vai dar vitória para ele, assim também como é para nós. A primeira lição que nós aprendemos, eu deixo aí no verso 6, que diz assim: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Esse clamor do Davi também está dos versículos 1 ao 2 e aí o versículo 6. Nesses 3 capítulos, então, a primeira lição que nós aprendemos é que o salmista eleva a Deus um clamor. Ele fala: eu clamo a ti, ó Deus, versículo 6, pois tu me respondes, inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Deus ouve o nosso clamor, e é isso que o salmista expõe aqui. Eu clamo a ti, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira lição que nós aprendemos no Salmo 17 é que Deus ouve o nosso clamor. O que nós precisamos fazer, o que você precisa fazer diante de uma determinada situação que esteja passando, mesmo naqueles momentos alegres de sua vida, é você levantar um clamor a Deus. A palavra clamar no hebraico, na qual foi escrita em sua maioria o Antigo Testamento, tem umas partes em aramaicos também, como Esdras, Daniel e uma parte de Jeremias. Clamar significa gritar o nome de Deus, gritar, literalmente gritar. Talvez você já tenha escutado aí na sua igreja ou de algum crente, seja como for, um cristão dizer assim: mas Deus não é surdo, né? Ou alguém aí que queira fazer piada diante da fé cristã, ele fala essas coisas: Deus não é surdo, por que esses irmãos estão gritando? Olha, os irmãos estão corretíssimos à luz da palavra de Deus, porque quando o salmista diz no verso 6, eu clamo a ti, ó Deus, eu grito a ti, ó Senhor. Eu grito. Quando nós clamamos, quando nós gritamos ao Deus Todo-Poderoso, para que em nome de Jesus nos ouça, nos socorra, nos abençoe, nos cure, seja o motivo da sua oração. E quando você falar em voz audível, para que as pessoas vejam que você tem uma fé verdadeira num Deus verdadeiro. É isso que você deve fazer. Clamar é testemunhar, é ser testemunha do agir do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus sobre a sua vida. Por isso que você deve clamar. Por isso que no Salmo 17, o salmista começa: ouve, Senhor, a minha queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração
que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor, veja os seus olhos onde está a justiça. Então ele lança, ouve, Senhor, a minha justa queixa, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Amém? Glória a Deus. Então o que você tem que fazer na sua vivência com Cristo Jesus? Clame a Ele. Clamar é orar, é falar com Deus, é falar em pensamentos, é falar em palavras, é em testemunho, é em louvor, é falar com Deus. Então clame ao Senhor. Não fique clamando aí na rede social. Não fique se lamentando pelos cantos, se lamentando por vizinho, pessoas que não vão acrescentar nada na sua vida, meu irmão, minha irmã. Clame ao Senhor. Você busca uma resposta de oração? Então busque no Deus Todo-Poderoso. Busque na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Não fique perdendo tempo aí em rede social, em televisão. Vai na palavra de Deus. Porque ali certamente Jesus tem uma palavra de vida a você. Mas você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa ter uma vida de oração. E vida de oração é uma vida de santidade. Quer dizer, você se dedica ao Senhor e deixa de para lá essas coisas malignas do mundo, essas coisas que não lhe acrescentam nada, pelo contrário, vão te tirando cada dia mais a presença de Deus. Eu não estou dizendo para você não viver as coisas do mundo, mas que você viva as coisas do mundo segundo a vontade de Deus sobre a sua vida, segundo a vontade do Senhor, aquilo que Deus preparou das coisas do mundo, você vive, honra o nome do Senhor, glorifica o nome de Deus Todo-Poderoso, porque é bênção sobre a sua vida, mas aquilo que Deus não está lhe dando deste mundo, repudie, tire da sua vida, antes que você saia da presença do Senhor e perca a salvação do Deus Todo-Poderoso. Outra lição que nós aprendemos no Salmo 17, ele está aí no versículo 3, que diz assim, no verso 3: Provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras, decidi que a minha boca não pecará. Olha o verso 4. Como fazem os homens pela palavra dos seus lábios, eu evitei o caminho do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas e os meus pés não escorregaram. Sabe o que nós aprendemos nesses 3 versículos? Sabe o que Deus fala assim? Deus fala que nós somos justificados pela sua graça. Sabe quando o salmista diz aqui no verso 3, tu me sondas e nada encontra? Quer dizer, o Senhor me justifica. O Senhor olha para mim e vê que realmente eu tenho uma vida contigo, que realmente o meu clamor expressa a minha fé em ti, Senhor. A palavra tu me sondas, ela tem a mesma ligação da palavra de Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Olha, se você clama a Deus para que Ele lhe sonda, para que Ele te examine, para que dos seus lábios não saiam palavras como a do ímpio, então assim, Senhor, me justifica por tua infinita graça em Cristo Jesus. Me ache, Senhor, justo de ouvir o meu clamor, de olhar para mim e ver que eu clamo porque tenho fé no Senhor. Eu clamo porque a minha vida lhe pertence. Eu clamo porque a minha vida é lavada pelo sangue de Cristo. Me justifica, Senhor. Me declare justo ao ponto de responder o meu clamor. É essa a razão da oração, é essa a razão do salmista dizer, tu me sondas, Senhor, tu me sondas, tu me olha, tu me analisa, tu me investiga e percebe em mim se realmente o meu clamor procede com fé, e certamente procede com fé. Então a lição que nós aprendemos no Salmo 17, segunda lição, é que nosso Deus nos justifica por sua graça. Por isso que o salmista diz, Senhor, me sonda, me justifica, vê se eu sou justo diante de tua santíssima presença, ao ponto de o Senhor ouvir o meu clamor, do Senhor ouvir a minha oração. Olha só que tremendo esse Salmo 17. Olha só como Deus trabalha em nossas vidas, meu irmão, minha irmã, nos mostrando passos para chegar até Ele de uma vida santa. Amém? Nos versículos 7 ao 12, então, o salmista vai expor o problema dele, o motivo do clamor. Primeiro ele clamou ao Senhor, depois ele se justificou,
porque ele entende que Deus também o justifica. Davi se justifica: olha, tu me sondas, a minha vida é tua, Senhor. E ele entende que Deus o declara justo de ser ouvido, justo de responder a oração. Então agora ele, o Davi, o salmista, ele vai expor o problema daquilo que ele está passando. E nos versos 7 ao 12, ele fala do mal que está ao redor dele. Ele diz assim no versículo 8: protege-me como a menina dos seus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O profeta Zacarias vai dizer que Israel é a menina dos olhos do Senhor. A palavra menina dos olhos é aquela parte mais bonita que chamam dos olhos, que é a parte da íris colorida, tem a íris, tem a pupila, são a parte conhecida como a menina dos olhos, né? Assim, a parte mais bonita dos nossos olhos. Então, para o Senhor, nós somos essa parte mais bonita, dos olhos do Senhor, assim, a ponto dele nos amar tanto. Então, ele diz: protege-me como a menina dos seus olhos, protege-me como a beleza dos seus olhos, me protege aquilo que você olha para mim e me acha tão belo, de receber a tua bênção. Então, ele coloca a situação pelo que ele está passando, e ele é muito claro nisso, porque ele fala lá dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam, verso 9. Então, se eu clamo, se nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso e dizemos: Senhor, ouve o nosso clamor, inclina o ouvido para nos ouvir, os seus ouvidos, olha para nós, olha em mim, tu me sondas, vê se há em mim algo que não lhe apraz. Então, o Senhor me justifica, e agora está aqui, Senhor, o meu problema. Assim também, meu irmão, minha irmã, coloque para Deus o que está lhe acontecendo. Mais do que você colocar para alguém que você confia, primeiramente, entregue ao Senhor. Senhor, está aqui, é esta situação, esse tipo de tribulação, essa angústia. Ó Deus poderoso, está me cercando, está me sufocando. Coloque para o Senhor. Para quem mais você vai colocar, meu irmão, minha irmã? Sabe, você vai entregar para as pessoas? Você acha que as pessoas terão a resposta? Claro, muitas delas podem vir em nome do Senhor Jesus para lhe dar uma palavra de bênção, mas é em nome do Senhor Jesus. Porque a resposta vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso em Cristo. Amém? Então, a terceira lição que nós aprendemos dos versículos 7 ao 12 é que o salmista, então, ele fala do problema e diz ao Senhor: olha, eles estão me cercando, no verso 9, eles me atacam com violência, eles estão me cercando, Senhor, E aí, então, ele apresenta o problema e crê que Deus o protegerá deste mal. A quarta lição que nós aprendemos no Salmo 17, meu irmão, minha irmã, e está aí nos versículos 13 e 14. O verso 13 diz assim: levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens assim. Depois que Davi clamou ao Senhor, depois que ele pediu ao Senhor que o sondasse, que declarasse justo de receber esse clamor, essa oração dele, Davi então apresentou o problema que estava acometendo a vida dele, que estava ali apertando a vida dele. E agora então ele diz: Senhor, me dá essa vitória. E essa vitória, Senhor, ele não coloca como uma ação dele para alcançar essa vitória, não. É como Deus falou para Gideão: tem muitos homens aí, não adianta você ir com todos esses soldados aí para a guerra e eles se vangloriarem da vitória, Estou falando assim, de uma forma, explicando o texto lá de Gideão, capítulo 6 e diante, Juízes, capítulo 6, perdão, sobre a história de Gideão, juiz. Então Deus fala: vai tirando até que sobra os 300, porque a vitória se dará no poder e no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, não na glória dos homens. Os homens são usados por Deus para alcançar a vitória no nome do Senhor. Então, nos versículos 13 e 14, então, o salmista, que é Davi, então ele diz: Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada, palavra de Deus, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens assim. É isso, meu irmão, minha irmã. Há um mal, há uma circunstância
que está aí te atribulando, tirando a sua paz, causando discórdia na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida social. Então você tem que dizer: Senhor, repreende esse inimigo de minha alma. Senhor, tira essa situação da minha vida. Senhor, destrói. Senhor, manda para longe. Em nome de Jesus. Tem que orar assim, meu irmão, minha irmã. Eu tenho falado aqui na minha igreja, à luz da palavra de Deus, o nosso viver com Cristo é confronto com as coisas desse mundo. O mundo que tenta colocar para as igrejas e acaba colocando para as pessoas fracas de fé, fracas, né, da cabeça, no âmbito de não ter sabedoria, que nós devemos amar, que nós devemos respeitar, que nós não devemos julgar, sabe? Parece assim que nós devemos ficar calado quando alguém nos afronta, quando alguém tenta nos humilhar, quando alguém faz piada da nossa fé, ou quando alguém diz que nós estamos errados, que nós não sabemos interpretar palavras e coisas essas, que talvez se tenha escutado e muito mais. Não podemos aceitar. Temos que dizer não. O nosso Jesus é o Salvador. O nosso Deus é o Criador. O Espírito de Deus é o Consolador. É Ele que dirige nossas vidas nesses últimos tempos que vivemos nessa terra, nesse mundo fadado à destruição, até lá, até que Jesus volte, ou até que nós que nós vamos, né, até que a gente vai para a eternidade. Nós vamos falando de Cristo, vamos falando da palavra, nós vamos denunciando o pecado e anunciando que Cristo volta. Quem aceitar está com Cristo, quem não aceitar está no inferno. É muito claro, é a escritura. Ou você fala a verdade da palavra de Deus e vai para o confronto contra aquele que te questiona, ou então, meu irmão, minha irmã, você vai ceder para o mundo e vai viver um mundo, essa apostasia que você está vendo aí. Igrejas aceitando todo tipo de pessoas, aceitando todo tipo de relacionamentos, aceitando todo tipo de pessoas para falar lá na frente. Não é assim que a palavra nos diz. Não é assim que Deus fez a criação, porque Deus criou homem e mulher. E Deus chamou homens e mulheres para anunciar e proclamar a palavra de Deus. Ponto final sobre isso. Então, muitas vezes, e a certeza desses últimos tempos, o evangelho do Senhor é para o confronto. Por isso que ele diz: levanta-te, Senhor, versículo 13 do Salmo 17, confronta-os, derruba-os com a tua espada, livra-me dos ímpios, com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim. Senhor, derruba os inimigos de minha vida. É assim que nós temos que clamar. Se você levanta o clamor para o Senhor, se você diz ao Senhor: tu me sondas, Senhor, me justifica, me ache justo, vê se há em mim algo mal, tira esse algo mal, ouve o meu clamor. Se você diz ao Senhor: olha, Senhor, tá aqui a situação, está me secando, sabe, está me apertando, está tirando a minha paz. E você vai dizer o que mais para Deus? Senhor, tira, Senhor, dá vitória, Senhor, justifica, faz a justiça, Senhor, diante dessa situação, diante do inimigo que vem contra mim. Me dá vitória em nome de Jesus. É assim que nós oramos, porque isso é a palavra de Deus. Aí talvez você pense: não, mas Jesus falou muito do amor. Claro que falou muito do amor. Só que o amor de Cristo, ele é transformador. Ele não é negociador. Ele não é assimilador das coisas do mundo. Não, meu irmão, minha irmã. Cuidado com o que você ouve aí no púlpito. Cuidado com o que você ouve nas redes sociais. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vem em nome de Jesus. Jesus falou isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e diante. Nos evangelhos, nas cartas, os profetas falavam sobre isso. Os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos pastores. Tome cuidado com o que você ouve. Não vai dizendo amém para tudo isso. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que buscar o conhecimento. Cobre aí o seu pastor, cobre o seu líder, cobre seja quem for. Fala: não, eu quero aprender a palavra, quero aprender historinha de revista, coisa desse tipo. Não, está na hora de nós nos firmarmos nessa palavra. Eu trabalho muito aqui na questão com o meu povo aqui, né, com a igreja de Suzano. Não estou fazendo merchandising de mim, não é isso. Estou ensinando aqui a palavra de Deus e eles têm percebido, preparando
para que quando Deus me chamar para outra denominação, para outra igreja, outra localidade de igreja metodista, o que vier, que seja alguém realmente com o coração voltado para Cristo, porque se não for, que a igreja já tenha esse discernimento. E para finalizar, o versículo 15, o verso 15 do capítulo 17, então, o salmista, diante dele clamar a Deus, diante dele clamar pela justificação, Deus declarado justo de ouvir o clamor, diante do salmista colocar a situação para que Deus o protegesse desse mal que estava sufocando, estava apertando ele. E aí então, agora ele apresenta e diz, vai lá, Senhor, derruba, vai lá, Senhor, vence o inimigo, tira o inimigo, derrota o inimigo aí que tá me afrontando, tá atrapalhando minha vida. Agora, a quinta lição que aprendemos de Salmo 17 está no verso 15, quando ele diz, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito em ver a tua semelhança. Aí ele contempla a eternidade, mas ele diz assim, quanto a mim, feita a tua justiça, verei a tua face. Ver a face do Senhor é pelos olhos espirituais, é por fé. Então ele se dá satisfeito em contemplar o Senhor, em contemplar essa vitória que Deus certamente deu para ele. Sabemos que Davi, mesmo cometendo pecado, era um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia dos seus pecados, compreendia a disciplina do Senhor, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia que era falho e sempre que pecava voltava para o Senhor, que muitos não faziam, o que muitos não fazem hoje, como Saul, que anteveu Davi no reinado de Israel, jamais se arrependeu dos pecados, pelo contrário, tentou justificá-los, e aí perdeu o reinado e a salvação. Amém? Glória a Deus! Então clame ao Senhor, e no seu clamor fala, Senhor, me sondas, vê se há algo ruim em mim, tira, Senhor, quero viver a tua graça, quero viver o teu favor, quero viver por fé, eu quero ser justificado, ser declarado justo, do Senhor ouvir o meu clamor, e diz assim, Senhor, olha a situação que eu estou vivendo, estou num aperto, olha que situação, Senhor, olha só que opressão, querido Deus, ore, fale assim com Deus, e diga mais, olha Senhor, está aqui, essas pessoas estão me atentando, estão me sufocando, estão me atrapalhando, Senhor, tira elas de mim, tira para longe, dá vitória, Senhor. E aí como salmista, porque eu quero contemplar a tua face, eu quero viver para te adorar, eu quero viver para falar a tua palavra, eu quero viver para orar, te louvar e dizer para as pessoas que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade, a vida, eu quero viver contemplando a tua face. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Salmo 17. É isso que Deus espera de você. É assim que verdadeiramente uma pessoa que tem uma vida com Deus, que tem uma vida lavada pelo sangue de Jesus, que Jesus é o Senhor de sua vida, ele vai viver e Deus vai lhe responder em todos os momentos de sua vida. Amém? Glória a Deus! Então busca o Senhor, porque Ele está aí próximo, está do seu lado. Você só precisa encontrá-lo com a sua fé, porque certamente você será uma pessoa abençoada todos os dias. Amém, meu irmão, minha irmã? Independente das coisas que acontecerem, nós somos abençoados. Deus é maior diante das dificuldades por que passamos. Porque Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando olhamos para Cristo, nós também vencemos o mundo e as aflições que Ele nos impõe, porque Cristo está conosco. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Deus poderoso, muito obrigado por Tua palavra de vida, essa palavra de poder que ministrasse em nossos corações. Senhor Jesus, abençoe esse meu irmão, minha irmã que está assistindo essa pregação e aqueles que virão assistir. Guarda-os de todo mal, guarda-os de todo perigo. Se houver qualquer enfermidade na vida deles, de seus familiares ou pessoas que eles trazem em suas mentes, Senhor Jesus, cura dessa enfermidade, cura essa enfermidade física. Senhor, provém o tratamento nos médicos, nos hospitais,
Provém a condição de ter uma medicação. Opere esse milagre de cura na vida do teu servo, da tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, Deus poderoso, cura. Em nome de Jesus, cura aqueles que estão doentes da alma, abatidos, desanimados, pensando talvez em suicídio. Senhor, tire esse mau pensamento dessa alma. Repreenda toda ação do maligno se estiver agindo nessa alma. Em nome de Jesus, eu clamo. Liberta essa alma desses maus pensamentos. Que essa vida pense em viver contigo, Senhor Jesus. Pense na vida e a vida eterna contigo, Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, Senhor, fortalece, Senhor, aviva essa alma, Senhor, para que ela viva a abundância do Teu amor, da Tua graça sobre a vida dela. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus abençoa. Em nome de Jesus abençoa essas famílias, Senhor, que haja paz, que haja saúde, que haja prosperidade naquilo que eles fazem, naquilo que eles buscam, segundo a Tua soberana vontade, em nome de Jesus, Deus poderoso. Em nome de Jesus abençoa essas casas, para que haja paz e haja salvação nesses lares, para aqueles que ainda resistem ao Senhor. Ó Jesus, quebra esse coração de pedra, coloca um coração de carne aí, Senhor, nessa vida, para que ela seja moldada e entenda que não há como viver nesse mundo sem o Teu amor, sem a Tua salvação, Senhor Jesus. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por ouvir o nosso clamor. Como salmista, nós dizemos: obrigado, Senhor, por nos responder. Obrigado, Senhor, por inclinar o ouvido e nos ouvir nesta hora. Aquilo que cada um de nós, de uma forma especial, estamos clamando, porque temos as nossas necessidades, temos as nossas falhas. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, porque não queremos viver no pecado, não queremos viver em pensamentos malignos, palavras malignas. Não queremos isso na nossa vida, não, Senhor. Nos perdoe em nome de Jesus, para que o Senhor nos declare justo de ouvir o nosso clamor que fazemos hoje e em todos os dias de nossas vidas, até que o Senhor volte, ou até que o Senhor nos leve ao encontro contigo na eternidade. Até que se cumpra nossos dias nessa terra. Senhor Jesus, nos envia para a missão, nos envia ao encontro daquela alma que sofre, Senhor, para ali nós declararmos e dizermos a ela que há uma vida, que é uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida contigo, Senhor Jesus. Usa-nos na missão, usa-nos na evangelização, Senhor Jesus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos por nos abençoar, por manifestar o Teu poder, graça, o Teu milagre sobre nós e na vida das pessoas que trazemos em nossas mentes. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, por nos ouvir hoje e sempre. Aleluia. Fique na paz e no amor de Cristo, meu irmão, minha irmã, e até breve nos veremos aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Leia o Salmo 17, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Lembre-se, não desista de Jesus, porque Jesus não desiste de você. Deus é contigo, aonde quer que você andar. Fique na paz e no amor de Cristo. Boa noite com Deus. Até breve. Paz.